Ah, tá. Tem alguma coisa errada mesmo. Mas acho que dá pra gente continuar. Vamos tentar, mesmo assim. Vamos ver se ele abre. Oxi. Por que não tá abrindo, meu filho? Agora foi. Então é isso, meu povo. Vamos começar a falar hoje de proteínas, tá? Quando a gente pensa em proteína, o que que vem na cabeça de vocês? Primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Pensou em proteína, pensou em quê? Carne. Carne. Boa. Carne é proteína. Mais alguma coisa que a gente pensa? Além de carne, o que que a gente pensa quando a gente pensa em proteína? Eu lembro muito de ovo também, Carol. Ovo também, isso aí. Letícia que falou comigo, não foi? Isso. Isso, Lê. Ovo também. Mais o quê? Gente, fechou minha aula. Peraí, vamos tentar pela última vez. Senão a gente vai sem a. Deixa eu só abrir aqui rapidinho, tá, meninos? Só pra ver o que que tá rolando. Peraí. Senão a gente vai sem a aula mesmo, vai na conversa. Um minutinho. Fecha. Vamos abrir aqui a aula. Que trem, sou? Até o computador tá com frio. Olha, ele não abre de jeito nenhum. Só ver, gente, se ele vai abrir, tá? Ele tá tentando. É só a apresentação que tá muito lenta ou o computador todo que tá muito lento? Não, ele tá todo lento, ele não tá fazendo nada. O que que será que é, hein? Engraçado que eu Acho que ele é na trabalhei. barra de tarefas. Eu não lembro qual que é as teclas que tem que apertar, não, mas você olha o que tá usando mais no seu computador e talvez se desativar ele pode voltar. Deixa eu tentar aqui, vamos ver. Acho que se você apertar Ctrl Alt Del, aí ele vai Eu acabei de mostrar. apertar. Deixa eu Aí ver vai, aqui o que que vai dar. você coloca lá em barra de Gerenciador de tarefas. tarefas, né? É. Aí ele vai mostrar o que está sendo mais usado. Tá. Ele não tá nem fazendo isso, Gui. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Eu dei Ctrl Alt Del, ele nem mexeu. Deixa eu ver de novo. Ó, gerenciador das tarefas. É porque às vezes, que nem no meu notebook acontecia, que eu tinha que desativar o Chrome. Porque o Chrome ele realmente pega muito pesado no computador se você Ah, ficar tá. vendo. Aí eu Ó, ele desativava ele. conseguiu abrir o PowerPoint aqui. Vamos ver se ele consegue abrir a aula. Vou ter que depois dar uma olhada nesse computador. Não posso ficar na mão de jeito nenhum. Tá tudo aqui nele. É só limpar, talvez. Ó, acho que agora eu acho que vai rolar. Tá dando um erro aqui. Acho que agora vai. Acho que agora vai. Então, deixa eu voltar aqui para vocês. E deixa agora eu compartilhar a tela. Então, deixa eu voltar aqui de novo. Que trem, só? Peraí.
Gente, eu caí, desculpa, agora eu voltei. Agora vai dar, vamos ver. Agora vai dar. Deus é mais. Pronto. Fica aí, computador. Vamos de novo. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos começar a falar hoje, então, de proteína, né? Um grupo muito importante quando a gente pensa nos nossos compostos orgânicos. Comecei perguntando, antes de travar tudo aqui, qual que era, quando a gente pensa em proteína, o que que vem na nossa cabeça, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça, que eu acho que muita gente falou aí para mim, boa noite, Márcia, foi carne. E realmente é. Se vocês derem uma olhada aqui, por exemplo, eu tenho aqui carne de peixe, tem carne de boi, tem carne de porco, tenho vários tipos de carnes. E na hora que a gente dá uma olhada na tabela nutricional, repara, a carne ela é rica em colesterol, porque é de origem animal. A carne ela é rica em gordura, porque lembra que gordura e colesterol são coisas diferentes, os dois são lipídios, mas são diferentes. Mas o principal tipo de composto orgânico que a gente vai encontrar na carne, que é importante para a gente, são as proteínas. Então, sim, carne em geral é fonte de proteína, mas não só a carne. Como alguém comentou aí comigo, não sei se foi a Cláudia, ela falou também do ovo. Vocês não falaram, mas a gente pensa também em leite, tá? Então, são alimentos que são importantes a gente consumir, porque são fontes de proteína para a gente. Maravilhoso. Mas agora, quando eu penso assim, e função de proteína? É importante a gente se alimentar de alimentos ricos em proteína. Massa. Porque a gente vai ver que as proteínas têm funções muito, muito, muito importantes para a gente. Aqui no nosso slide, eu vou apresentar algumas delas, nós vamos conversar. Mas assim, de cara, se eu perguntar para vocês assim, porque na hora que a gente falou assim, gente, vamos conversar sobre carboidrato. Qual que é a principal função do carboidrato? Vocês falaram para mim, professora, da energia. Eu falei, isso, a principal função do carboidrato é energética. O carboidrato pode ter função estrutural também, né? A gente viu, mas a principal função é energética. Aí, quando chegou em lipídio, eu falei, gente, qual que é a principal função do lipídio? Vocês falaram assim, professora, tem um monte de função, mas a função de reserva energética também é uma função importante. Falei, é isso mesmo, pode ser estrutural, pode ser hormonal, tem várias funções, mas a função de reserva energética era muito importante. Agora, quando a gente pensa em proteína, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês em relação à função? Proteína é importante para quê quando a gente pensa no nosso corpo, no funcionamento do nosso corpo? Alguém tem alguma sugestão? Alguma, qualquer? Não? Nem olhando na imagem? O colágeno, por exemplo? Muito bom. O colágeno é um tipo de proteína, isso aí. Quando a Márcia falou pele, na verdade a gente está falando, lá na pele tem duas proteínas que são importantes para dar a firmeza da nossa pele e ao mesmo tempo a elasticidade, que é o colágeno e a elastina, são proteínas muito importantes. Então eu vou dar uma geral aqui de algumas proteínas e depois a gente vai falando várias ao longo da aula, tá? Proteínas, gente, são super diversas. São super diversas, então tem função pra caramba, tá? Muita função. Vou falar algumas das funções aqui, talvez as mais importantes, mas lembra que tem muita função. Nessa primeira parte aqui do slide, eu tô tentando mostrar para vocês função estrutural da proteína. A gente já aprendeu o que é ter função estrutural, não já? Para ajudar a dar forma da estrutura, que faz parte da estrutura do organismo. Então, essa primeira aqui vocês já estão craque. Todo mundo reconhece o que é isso daqui? Uma bicamada de fosfolipídio, tem colesterol no meio e tem proteínas. Como é que é o nome disso daqui? Que a gente já tinha começado a falar quando a gente viu lá em lipídios? Isso é uma membrana plasmática. Vocês lembram? A gente já fala disso, tá, Thalita? A gente fala disso daqui a pouquinho. A membrana plasmática, vocês lembram que a gente falou bastante disso quando foi falar de lipídio? Ela é lipoproteica. A membrana plasmática ela é formada por lipídios e por proteínas. Então, eu posso falar que proteína tem função estrutural? Tem. Uma membrana plasmática precisa da proteína para formá-la? Então, tem função estrutural. Aqui eu estou mostrando uma moça com cabelo maravilhoso, e esse cabelo maravilhoso, assim como o meu, como o seu, como de qualquer pessoa, é rico em queratina.
Queratina também é um tipo de proteína. Se o nosso cabelo ele é rico em queratina, tanto que a gente até faz uns negócios no salão que chama queratinização, não é? A queratina é uma proteína. Então, como toda proteína, nesse caso daí também vai ter qual função? Função estrutural. Ela é importante para ajudar a fazer nosso cabelo. Essa moça daqui, ela está esticando a pele, mostrando que a pele dela tem o quê? Colágeno e elastina. São duas outras proteínas que dão sustentação para a nossa pele. A nossa pele ela tem que ser firme, mas ao mesmo tempo ela tem que ser elástica, para a gente poder dar uma esticadinha nela, né? O que acontece quando a gente vai envelhecendo? Que a gente vai diminuindo a quantidade de colágeno e elastina da nossa pele. Por isso que vai dando umas caidinhas, vai dando umas ruguinhas, porque a gente vai envelhecendo, a nossa produção de colágeno e de elastina, ela vai caindo, tá? A pele negra, a diferença da pele que é mais escura para a pele mais clara, é uma outra substância que a gente produz, que a gente vai falar lá na frente, que é a melanina, que na verdade é uma substância fotoprotetora, ela ajuda, porque quando a gente toma sol, o sol, ele é um agente mutagênico. O sol é ruim quando a gente pensa nas nossas células da pele, porque ele pode trazer mutação. Então, a melanina, ela é uma substância maravilhosa, porque ela ajuda, ela protege o DNA das nossas células, evita que tenha essa mutação. Então, quanto mais melanina, mais protegido você tá? E agora, em relação a rugas, eu acho, eu não tenho certeza, eu posso dar uma olhada. Eu não sei se a produção de colágeno e elastina pode estar relacionado com se você produz mais pele mais escura ou não. Isso eu não sei, tá? Mas na questão da melanina é isso. Todo mundo tem melanina, mas quanto mais escura a pele, mais melanina, mais protegido tá dessa radiação solar. Nesses 3 casos aqui, da queratina... uma coisa importante, não confunda queratina com quitina. Lembra que a gente falou de quitina lá em carboidrato? Quitina, não sei se vocês lembram, é um polissacarídeo estrutural animal. É aquela casquinha da barata, aquela casquinha da casquinha do siri, aquela casquinha do besouro. O exoesqueleto de artrópodes é rico em quitina, que é um carboidrato. Queratina é proteína. Nós estamos falando de grupos diferentes, tá? Mas as duas vão ter função estrutural. Então, aqui eu estou dando 3 exemplos, olha, de proteínas que têm função estrutural. Mas existe mais um monte de função de proteína. Vou dar uns exemplos aqui rapidinhos. Proteína pode ter função contrátil. O que é isso, professora, função contrátil? De contrair. A proteína ajuda a nossa musculatura a contrair. Por isso que quando você come, por exemplo, um pedaço de carne basicamente é músculo. E músculo é rico em proteína, porque ele tem muitas proteínas para ajudar nessa contração muscular. Tem 2 proteínas, uma que chama miosina e outra que chama actina, que juntas fazem com que a nossa musculatura consiga contrair e soltar, contrair e soltar. Se tem proteína que faz isso, eu posso falar que proteína tem função contrátil, tem essa função de contração e extensão, tá? Uma outra proteína que todo mundo que já deve ter escutado falar. Todo mundo já ouviu falar em insulina, não já? Quando a gente come muito doce, aumenta a quantidade de açúcar no nosso sangue, a nosso pâncreas vai lá e, libera um monte de insulina. Insulina é um hormônio. E é um hormônio que a importância da insulina é para quê? Ele vai tentar regular a quantidade de açúcar do nosso sangue. Ele tenta regular a quantidade de glicemia, né? O que é glicemia? Quantidade de glicose no nosso sangue. Esse hormônio, ele é proteico. Sabia que a insulina é uma proteína? Então, eu posso falar que proteína tem função hormonal? Posso, ué. Se tem um hormônio que é proteico, posso falar, então, que a proteína também pode ter função hormonal. Aqui, eu posso falar que a proteína tem função de transporte? Pode também. Não sei se vocês estão reconhecendo, mas esse daqui é um glóbulo vermelho, é uma hemácia, que é aquela célula que está lá no nosso sangue. E aí, dentro do glóbulo vermelho, existe uma estrutura chamada de hemoglobina, não sei se vocês lembram disso. E hemoglobina é um pigmentozinho que vai carregar o oxigênio para a gente. Então, quando a gente inspira, o ar vem rico em oxigênio, tem a troca gasosa no pulmão, e aí esse oxigênio vai todo para o nosso sangue. Quem captura esse oxigênio é a hemoglobina, que está dentro das nossas hemácias. Sabia que a hemoglobina é uma proteína? Como a hemoglobina tem função de transportar oxigênio, e como a hemoglobina é uma proteína, fechou. Posso falar, então, que proteína tem função de transporte? Posso. Sabe quando a gente entra em contato com alguma coisa estranha, tipo um vírus, uma bactéria, e aí a gente começa a produzir anticorpos contra aquele vírus, contra aquela bactéria?
Os anticorpos a gente produz para nossa defesa, não é? Sabia que os anticorpos são proteicos? São proteínas? Todo anticorpo, quem tomou aí vacina do Covid, graças a Deus eu já tomei, a primeira dose, o que aconteceu? Eu entrei em contato com o vírus atenuado, né, enfraquecido, meu organismo reconheceu aquilo como antígeno e começou a produzir anticorpo. Na verdade, quando meu organismo está produzindo anticorpo, na verdade, ele está produzindo proteínas, porque anticorpos são proteínas. O anticorpo não vai ter função de me defender? Então, eu posso falar que proteína tem função de defesa? Posso falar, tá? Existem algumas substâncias que vão ter função catalisadora no nosso corpo. O que é função catalisadora? É quando essa substância, ela facilita que uma reação aconteça, o que a gente chama de enzima. E as enzimas são de natureza proteica. Então, como a enzima ela tem essa função de catalisar uma reação, e como a enzima é proteína, posso falar que proteína tem função catalisadora? Sim. Olha que trem bom, gente. Qualquer função que você quiser, a proteína tem. Aqui eu estou mostrando um ovo. A gente sabe como... Acho que foi a Cláudia que falou que o ovo também é uma fonte importante de proteína. Não sei se você sabe, mas o pintinho que vive lá dentro do ovo, ele usa essa proteína como alimento, enquanto ele não consegue para ele desenvolver até ele poder nascer e poder comer. Então, a proteína dá energia para o pintinho? Dá. Então, pode ter função energética? Pode também. Então, olha só nesse início da aula, já falei que proteína tem função estrutural, tem função contrátil, hormonal, de transporte, energética, catalisadora, de defesa. Isso que eu escolhi algumas funções aqui, porque proteína tem função pra caramba, tá? Como a gente tem uma quantidade enorme de proteínas no nosso corpo, e cada proteína do nosso corpo vai ter uma função específica, cada função que o nosso corpo, que as proteínas nossas fazem, a gente pode falar que é uma função de proteína. Uma coisa só para chamar a atenção de vocês aqui, que a função energética está longe de ser a principal, tá? Então, vamos supor, o meu organismo, eu começo a fazer uma atividade física muito, muito intensa, muito, muito intensa, e eu não reponho, não estou comendo. Meu organismo precisa de energia. Pensando no que a gente já aprendeu, carboidrato, lipídios e proteína, qual que vai ser o primeiro grupo que o meu organismo vai para queimar para obter energia? Carboidrato, lipídio ou proteína? Carboidrato. Carboidrato. Aí acabou o carboidrato. Nossa reserva de carboidrato é pequenininha, né? Que é o glicogênio. Acabou. E eu continuo fazendo muita atividade e eu preciso de energia e eu não tô comendo. Então, qual que é a segunda opção que ele vai? Lipídios. Lipídio. Por isso que a gente emagrece quando a gente faz regime. Qual é que é a onda do regime? Você come pouco e gasta muito. Você dá um déficit energético. Se você está comendo menos e gastando mais, você tem que tirar energia de algum lugar. O seu corpo vai tirar energia da onde? Vai tirar energia do lipídio. Você começa a emagrecer, vai quebrando a gordura, você vai emagrecendo. Mas, se você também não tiver muita opção de gordura e você precisa de energia, aí que ele vai tirar energia de musculatura. Vai tirar energia de proteína. Então, quando a gente vê, por exemplo, algumas fotos de algumas crianças muito magrinhas, que a gente até fala assim, nossa, geralmente... enfim, são fotos muito tristes, assim. A criança muito magrinha, você fala assim, nossa, essa criança tá pele e osso. É literalmente pele e osso. Por quê? Porque ela já queimou a reserva dela de carboidrato, ela já queimou a reserva dela de lipídio, e agora, para sobreviver, ela tá tendo que tirar energia da onde? Das suas proteínas, da sua musculatura, por exemplo. Isso não é o normal. Por quê? Porque a proteína, ela vai ter mais funções principais maiores do que esse energético. Antes dela ter função de energia, ela vai ter função estrutural, contrátil, hormonal, de defesa. Se você começa a usar proteína para te dar energia, é porque alguma coisa está errada, tá? Então, normalmente é isso. Se você quer energia rápida, carboidrato. Se você precisa de energia e você não tem mais carboidrato, seu organismo vai queimar gordura. Quando ele começar a queimar a proteína, é porque alguma coisa não está tão certa assim. Então, a gente pode obter energia através da quebra de proteína? Pode, mas não vai ser nunca a primeira escolha, tá bem? Dúvida até aí, gente, das funções gerais de proteína? Tranquilo? De boa? Sim? Então, vamos começar a falar, então, agora, real, o que é a proteína, então, né? Opa! Proteína, gente, ela é um polímero. Eu não sei se vocês lembram o que era polímero. A gente falou muito de polímero lá de carboidrato. É uma molécula grande, é uma macromolécula, uma molécula grandona,
formada por uma repetição do mesmo tipo de molécula. Então, quando eu falei, por exemplo, assim, do amido, lá em carboidrato, que é um polissacarídeo, lembra que o amido, que é um polissacarídeo, é formado por uma repetição de monossacarídeos, que é a glicose? Vocês lembram disso? Eu até falei assim, é como se o polímero fosse um trem, e cada monômero, cada unidade que se repete para formar esse trem é um vagão. Não sei se vocês lembram disso. Então, quando a gente falou, por exemplo, assim, do polissacarídeo lá de carboidrato, ele é um polímero. O polissacarídeo ele é formado por uma repetição de monômeros, que lá seria a glicose, o monossacarídeo. Vocês lembram disso? Sim ou não? Ou mais ou menos? Porque a proteína, ela também é um polímero. A proteína também... Que bom, Márcia, que rolou aí. A proteína também é uma macromolécula. E ela é formada por uma repetição de uma mesma unidade. Então, é como se fosse, imagina um colar de pérolas. O colar inteiro é a proteína. Cada pérolazinha é um monômero. Ou então, imagina um trem. O trem inteiro é uma proteína. Cada vagãozinho é um monômero. Sabe qual que é o monômero da proteína? Sabe o que constrói uma proteína? Aminoácido. Todo mundo já ouviu falar aqui de aminoácido, né? Então, o aminoácido seria a unidade estrutural da proteína. Em outras palavras, proteína é formada por uma sequência de aminoácidos, tá? Então, se a proteína fosse um colar de pérola, cada pérolazinha seria um aminoácido. Se a proteína fosse um trem, cada vagãozinho do trem seria um aminoácido, tá certo? Então, a gente vai entender um pouquinho agora, nessa aula de hoje, o que são os aminoácidos, para depois a gente conseguir construir a nossa proteína. A gente vai entender a partinha que falta, que forma a proteína, para depois a gente juntar e falar sobre a proteína em si, tá? Isso daqui é a molécula do aminoácido. Vocês estão vendo aqui no desenho. O aminoácido ele é sempre formado por um carbono central. Não sei se vocês já estão craque lá da química. Eu acho que vocês já aprenderam que um carbono, para ficar estável, ele tem que fazer 4 ligações. E quais são as 4 ligações que esse aminoácido faz? Ele faz uma ligação no grupo amina e no grupo do ácido carboxílico. Por isso que ele chama de aminoácido, porque você sempre tem um grupo amina de um lado e um grupo de ácido carboxílico do outro. Então, aminoácido, por isso que tem esse nome. Se um é o grupo amina, se o outro é o grupo de ácido carboxílico, está faltando mais 2 ligações para fechar as 4. A terceira ligação é sempre o hidrogênio. E a quarta ligação é o que vai variar entre os diferentes tipos de aminoácidos, que a gente chama de radical. Tem diferentes tipos de radicais, tá? Então, eu vou dar uma informação aqui e ver se vocês conseguem pegar. As pessoas começaram a analisar os aminoácidos e viram que é isso. Todo aminoácido ele é formado, então, por um carbono central, que a gente chama de quiral, que é ligado ao grupo amina de um lado, que está aqui, o grupo carboxila do outro lado, um hidrogênio e o radical. E o que vai variar entre todos os aminoácidos são os radicais. Aí eles estudaram e viram que existem 20 tipos diferentes de radicais. Quantos tipos diferentes de aminoácidos, então, será que existem na natureza? O que vocês acham? O que vai variar de um aminoácido para outro é só o radical. O grupo amina, o hidrogênio e o grupo carboxila é o mesmo. Só que o que vai variar é o radical. E eles estudaram e viram que tem 20 tipos de radicais. Ou seja, isso aí, Márcia, existem 20 tipos de aminoácido. Tá? Então, o que está aqui nesse desenho, e a gente não tem que decorar, é claro que não, é óbvio que não. Eu vou falar uns nomes, talvez vocês lembrem dos nomes, assim, da vida de vocês, tá? Mas não tem que decorar. São 20 aminoácidos. Quais são eles? Glicina, alanina, triptofano, fenilalanina, tirosina, arginina, sei lá, metionina. Então, vocês já devem ter escutado algum desses nomes aí na vida de vocês. Esses nomes são os aminoácidos. Existem 20 na natureza, tá? Você já falou de glutamina. Oi? Acho que você já falou de glutamina. Sim, e glutamina é super... A galerinha da internet adora, né? Adora tomar de manhã glutamina com água e gratidão. Porque fala que faz bem. Enfim, são 20 tipos de aminoácidos que existem, tá? E aí, como eu comentei com vocês, olha lá, todos têm a mesma característica. Todos são formados por um grupo amina, um grupo carboxila, hidrogênio e o radical. Se vocês repararem aqui nesse desenho, o que vai variar entre um aminoácido e outro é sempre o que está na caixinha branca aqui, ó. Essa caixinha branca é sempre o radical,
tá? Então, a variação de um aminoácido para o outro é sempre o radical. Desses 20 aminoácidos que são fundamentais para construir nossas proteínas, então o que significa nossa proteína? Nossas proteínas são construídas a partir dessas 20 pecinhas. Pode ter 15 pecinhas da glicina, 30 da alanina, 5 da valina. E aí, o que vai fazer uma proteína ser diferente da outra? Primeiro, são os tipos de aminoácidos que estão presentes naquela proteína, quantos tem de cada aminoácido e a sequência, tá? Então, você tem uma quantidade de quase, nossa, enorme de proteínas que você pode montar usando essas 20 peças, esses 20 tipos de unidade, tá? E aí, quando a gente pensa nesses aminoácidos, é muito legal, porque dos 20 aminoácidos que a gente tem, gente, a gente pode classificá-los em 2 grupos. Lembra que o aminoácido é essencial para formar proteína. Se eu não tenho aminoácido, não tem proteína. E aí vocês viram o tanto que proteína é importante para nossa vida, né? Não tem como pensar a vida sem proteína. Então, cara, a gente precisa arrumar esses aminoácidos de algum jeito para construir nossas proteínas. Tem que arrumar as pérolas para construir meu colar. Tem que arrumar os vagãozinhos para construir meu trem. Então, onde é que eu vou arrumar esses vagãozinhos? Onde é que eu vou arrumar esses aminoácidos? Dos 20 aminoácidos que existem na natureza, a gente pode classificá-los em 2 grupões. Um grupão dos aminoácidos que a gente vai chamar de essencial e um grupão dos aminoácidos que a gente vai chamar de naturais. Então, tem os aminoácidos que são essenciais e os naturais. Qual que é a diferença? É bom demais, que o nome ajuda. O aminoácido natural é aquele que o nosso organismo dá conta de produzir sozinho. Sabia que a gente consegue produzir alguns desses aminoácidos? Então, eu não preciso nem me estressar na alimentação. Eu consigo produzir. Eu não vou saber de cor qual, mas sei lá, valina. Ah, valina eu produzo, tá de boa. Leucina eu produzo, tá de boa. A glutamina eu não produzo, não. Então, os que eu produzo, desses 20 aí, tem uma galera que eu produzo, nós vamos chamar de naturais, porque a gente mesmo dá conta de produzir. Mas tem uma galera que a gente não produz, filho. Não produz. A gente precisa deles para construir nossas proteínas. Alguém me sugere de onde que eu vou tirar eles, já que eu não produzo? Como é que eu vou obter esses aminoácidos se eu não consigo produzir? Os aminoácidos que são chamados de essencial. Por meio do alimento? Isso, Gui, exatamente. Márcia também, Márcia tá boa aqui no chat, ó, tá ligadona. Isso aí, Márcia, isso aí, Gui, certinho, pro meio da alimentação. Por isso que é importante a gente se alimentar com uma alimentação que tenha não só carboidrato, mas que tenha também lipídios e proteínas. Os lipídios nós já conversamos por que é importante, carboidrato também, agora a gente tá falando de proteína. Se eu tenho uma alimentação que é pobre em proteína e rica só em carboidrato, eu vou ter deficiência proteica. Eu não vou conseguir construir minhas próprias proteínas, porque eu não vou conseguir obter meus aminoácidos. E aí vai ser um problema. E é por isso que eu comentei com vocês, assim, que tem muita gente hoje em dia que está subnutrido, ou seja, está com um monte de deficiência, mas quando você vê, a pessoa está gordinha. Então, antigamente a gente falava assim, nossa, fulano tá desnutrido, tá subnutrido. A gente imaginava uma pessoa bem magrinha, né, que passa fome e tal. Hoje em dia, o que é comum? As pessoas que estão gordinhas, porém desnutridas. Tem jeito, professora? Tem. Por quê? Porque geralmente come muito o quê? Carboidrato e gordura, que é mais barato e é mais fácil e é mais gostoso também, né? Sabe aqueles alimentos industrializados que a gente falou muito nas últimas aulas? Então, a base da alimentação dela é carboidrato. Ela não vai passar fome, ela vai, inclusive, engordar, mas quando a gente for pensar nutricionalmente, ela está desnutrida ou subnutrida, porque ela precisa de se alimentar de carboidrato, ela precisa se alimentar também de proteínas para conseguir obter os aminoácidos para ela construir suas próprias proteínas. Porque tem isso também. Quando a gente come proteína, eu não é, por exemplo, comer um pedaço comer um ovo, né? O ovo é rico numa proteína que a gente vai chamar de albumina. Aquela proteína, eu não vou absorver a proteína do ovo. Sabe o que vai acontecer? É muito legal. Eu vou pegar o ovo, vou digerir aquela proteína, vou quebrar, e o que eu absorvo? A parte, as unidades que formam a proteína. O que a gente absorve quando a gente come, por exemplo, a proteína do ovo? Imagina que a proteína do ovo é um colar de pérola que eu estou botando para dentro. Eu não vou absorver o colar de pérola, eu vou absorver só as pérolazinhas. Então, quando eu como uma carne, ou quando eu como um ovo, ou como eu tomo leite, eu estou botando a proteína para dentro? Estou. Mas durante o processo de digestão, eu estou pegando aquela proteína, estou quebrando, e o que eu absorvo?
Os aminoácidos. Isso, os aminoácidos. Isso mesmo, Wesley, os aminoácidos. Então, eu preciso me alimentar de alimentos que têm o tal dos aminoácidos essenciais. Porque eu só consigo obter, eu não consigo produzir, e isso é por isso que é importante uma alimentação saudável. Aí vem a pergunta dos vegetarianos, né? Professora, eu sou vegetariana. Tô ferrada, então. Porque eu não consumo proteína animal, só vegetal. Vocês acham que tem problema se a proteína é vegetal ou animal? Vai fazer diferença? Não. Eu preciso dos aminoácidos, meu filho. Se esse aminoácido vem da planta, se esse aminoácido vem do boi, se esse aminoácido vem do leite, se esse aminoácido vem do frango, tanto faz. Mas você tem que comer alimentos que são ricos em proteínas, para a gente ter a nossa fonte de aminoácido, tá? A diferença de quem come só a proteína vegetal, feijão, vagem, soja, comparado com a galera que come carne, toma leite, come ovo, é que o volume de comida tem que ser muito maior. Não sei se tem vegetariano aqui na turma, mas normalmente vegetariano bate aqui pratão, tem que comer bastante, porque eles conseguem obter os aminoácidos essenciais, conseguem, comendo só planta, consegue. Só que eles têm que comer uma quantidade maior. E não adianta ficar comendo só batata, porque batata ela é rica em carboidrato. Você tem que procurar uma planta que tem carboidrato, mas que tenha também muita proteína, como por exemplo a soja, como por exemplo o feijão, tá bom? Uma coisa que é legal de comentar com vocês é que a gente brasileiro dá muita sorte. Qual que é a nossa comida típica, gente, do Brasil? Bem típica. O que é? Arroz, feijão. Arroz com feijão, isso aí, Bela. Arroz com feijão. Fizeram um estudo e viram que quando você come arroz com feijão, a gente consegue pegar praticamente todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. Olha que bom! Então, assim, nossa, mesmo sem comer carne, por exemplo, se você você consegue almoçar arroz e feijão, nessa combinação aí você já consegue obter seus aminoácidos essenciais. Vai ficar faltando algumas vitaminas, vai ficar faltando alguns minerais, porque o ideal é que você coma também folhas, né? Que você tenha uma alimentação mais diversificada. Quanto mais colorida, melhor. Mas o arroz com feijão já quebra nosso galho. Então, é uma sorte que a gente tem, apesar da gente é um país de muita desigualdade, é um país que muita gente não tem acesso à carne, mas, no geral, muita gente tem acesso ao arroz e feijão. E essa mistura do arroz com feijão segura muito a nossa, nutricionalmente falando, segura um pouco a onda desses aminoácidos que a gente precisa. Mas o que o perfil está mudando? O arroz está encarecendo pra caramba e o feijão também. Então, a galera está meio que trocando arroz com feijão por farinha, por batata. E aí, quando você troca o arroz e feijão por só farinha ou só batata, você está trocando por carboidrato puro. Então, você começa a ficar com defasagem proteica, defasagem desses aminoácidos. Deu para entender? Tranquilo? Foi? Então, não precisa... Oi, pode falar. Eu tenho deficiência de triptofano, por exemplo. Eu precisei fazer suplementação. Você tem que fazer suplementação. Aí comecei a passar mal, né? Porque dá gases, essas coisas. Aí precisei de parar também. Mas é porque é difícil você absorver, por exemplo, porque o meu organismo triptofano é só na alimentação. É só na alimentação? É isso que você falou? Desculpa. O meu organismo não absorve o suficiente, entendeu? Uhum. Então, olha só. Quem está falando comigo? Cláudia. Ô, Cláudia. Olha só que interessante. Você está falando que o triptofano, muito provavelmente, Cláudia, eu vou até dar uma pesquisada aqui rapidinho depois. Mas ele deve ser, então, um aminoácido. Vou até jogar aqui. Quer ver rapidinho? Triptofano. O triptofano... Ele tem alguns alimentos, queijo, acho que queijo, banana, grão de bico. Então, o triptofano, ele é um aminoácido considerado essencial. O que significa isso? Que a gente, quando eu falo que é essencial, vocês entendem que é porque eu consigo produzir ou que eu preciso obter ele na alimentação?
essencial que eu preciso Da alimentação, eu não dou conta de produzir. Então, eu não dou conta, nem você, Cláudia, nem a Bela, nem o Gui, nem Simone, ninguém dá conta de produzir. Então, a gente precisa se alimentar de alimentos que são ricos em triptofanos. Banana, por exemplo, tem alguns alimentos que são ricos em triptofano. O seu problema, provavelmente, é que você não consegue absorver tão bem na alimentação. Então, ou você tem que aumentar a quantidade desses alimentos que têm triptofano, ou o que o médico faz é mandar você suplementar, né? Você toma um remedinho para botar para dentro. Se você não suplementa com triptofano, o que vai começar a acontecer? Você lembra quais sintomas você tinha? Na verdade, eles falaram que o triptofano ele causa até depressão, essas coisas. Sim, apática, né? Sim, sabe por quê? Porque olha só, imagina que o triptofano, ele é um dos aminoácidos que são importantes para formar nossas proteínas. Se você não consegue absorver, na hora que estiver formando sua proteína, ele não vai estar lá disponível para você, concorda? Então, suas proteínas vão ficar faltando essa partinha. E aí elas não vão funcionar do jeito que iam ter que funcionar. E isso vai desencarregar um monte de problema. Então, por isso, é grave? Não, só que você tem que dar um jeito de suplementar. Aí você falou assim, mas não estou me sentindo bem suplementando. Então, tenta trocar, tenta focar na alimentação natural que tenha triptofano. Mas tá vendo? Olha, o exemplo da Cláudia é muito bom. Se você precisa de um aminoácido que ele é essencial para você, e se você não consegue obter pela alimentação, no caso da Cláudia é porque ela não consegue absorver. Mas tem muita gente, que não consegue porque não consegue se alimentar de alimentos que são ricos em proteínas. Porque a alimentação é baseada só em carboidrato e em gordura. Então, o que vai acontecer com essas pessoas? Vai também ter uma defasagem na produção de proteínas, isso pode causar um monte de problema. Tá bem? Então, boa, Cláudia, esse exemplo seu. Então, é isso. Lembrar que... E assim, não é desesperar. Falar, mas é muito caro, por exemplo, carne, professora, é muito caro, ovo, leite, sei lá. Lembra? Ou então, eu sou vegetariano, ou eu sou vegano. Não tem problema nenhum. A gente consegue obter os... Não falei que a mistura arroz com feijão já dá conta de ter os essenciais? Então, a gente consegue obter essencial mesmo se alimentando só de vegetais. Mas tem que ser uma alimentação diversa. Não adianta você ir no sacolão e pegar batata, cenoura, cebola e tomate. Você tem que pegar folhas, você tem que diversificar. Quanto mais diversificado, você nem precisa lá da carne, não, e nem do ovo. Se você conseguir diversificar lá no sacolão, você já consegue dar conta do recado. Tá bom? Alguma dúvida? Pode seguir? Podemos? E aí, o que eu quero comentar com vocês antes da nossa aula acabar? Lembra que eu comentei com vocês que o aminoácido é uma unidade estrutural para formar a proteína. Então, o que a gente tem que fazer para formar a proteína? Começar a ligar um aminoácido no outro. Um aminoácido no outro. Como se eu estivesse pegando um vagão e ligando no outro vagão. Um outro vagão e ligando no outro vagão, para construir meu trem. Um aminoácido se liga ao outro por uma ligação que a gente chama de ligação peptídica. Eu não vou entrar muito em detalhe nessa aqui agora, não. Vou deixar para o pessoal da química. Mas olha só. Eu tenho um aminoácido aqui. Repara que é o grupo carbono central, grupo amina, grupo carboxila, hidrogênio. E esse hidrogênio aqui é um radical. Tá? Vamos só olhar aqui. Repara aqui. Quem é o radical que é o hidrogênio? A glicina, tá vendo? Então, na verdade, tá vendo que dentro aqui do branquinho tá uma glicina, tá um hidrogênio? Então, aqui seria uma glicina ligada a uma glicina. Quando eu tenho um aminoácido ligado a outro aminoácido, agora eu já tenho dois aminoácidos juntos. Eu vou chamar isso de dipeptídeo. Então, o que é um dipeptídeo? Di vem de dois, né? Dois aminoácidos ligados. Professora, e se forem vários aminoácidos ligados? Nós vamos chamar de polipeptídeo. Então, aqui eu tenho um aminoácido, aqui eu tenho outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, um polipeptídeo, ou uma cadeia polipeptídica, é como se fosse o trem, formado pela união de vários aminoácidos. Um dipeptídeo é como se fosse só dois vagõezinhos, um ligado ao outro. Um polipeptídeo é um trem grandão, tá? Eu vou só parar aqui, para a gente deixar para conversar na próxima aula. Eu vi que o professor de Química chegou, mas só para comentar uma coisa com vocês. Lembra sempre de uma coisa. Toda vez que a gente se alimentar de proteína, seja qualquer proteína,
animal, vegetal, não importa. A gente está se alimentando do polímero, do polipeptídeo, tá? Como se fosse do trenzão inteiro. No processo de digestão, a gente não consegue absorver o trem. A gente vai absorver o vagão. A gente não consegue absorver o colar de pérola, a gente só vai conseguir absorver a pérola. Em outras palavras, a gente não absorve o polímero, a macromolécula, a gente absorve o monômero, o aminoácido. Então, o processo de digestão é pegar esse polímero, pegar essa proteína, digerir, ou seja, quebrar as ligações peptídicas, porque lembra que o aminoácido se liga ao outro aminoácido por ligação peptídica? Que talvez até o professor fale aí, que é uma ligação covalente, talvez ele explique para vocês. Mas na hora que um aminoácido se liga ao outro por ligação peptídica, se eu quero liberar os dois aminoácidos, o que eu tenho que fazer? Romper a ligação peptídica. Então, durante a digestão, a gente está fazendo isso aqui, ó. Puf, 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 liberando os aminoácidos. A gente absorve os aminoácidos, cai na nossa corrente sanguínea, e aí, de acordo com as nossas necessidades, a gente produz as nossas proteínas. Então, não é porque eu estou comendo ovo que eu vou ter proteína de ovo dentro de mim. Não é porque eu estou comendo picanha que vai ter picanha aqui no meu músculo, né? Não. O que eu vou fazer... Imagina um Lego, tá? Imagina que você tem, por exemplo, um barquinho de Lego. E aí, você precisa daquela pecinha para fazer um foguete. O que você vai fazer? Você vai ter que pegar o barquinho, desmontar, vai usar aquelas pecinhas que você tem do Lego para construir seu foguete. É mais ou menos essa ideia. Quando você come a proteína, cara, não interessa de onde que vem a sua proteína. Interessa que quando você está botando ela para dentro, você está botando para dentro os aminoácidos. Que você vai absorver os aminoácidos, que são as pecinhas, e aí, a partir das suas necessidades, você constrói a sua própria proteína. Deu para entender? Tranquilo? Vou deixar uma pergunta no ar para a próxima aula. Meninos e meninas, está muito na moda, galera, tomar colágeno. Você já deve ter escutado falar isso. Ah, eu vou tomar colágeno para deixar a minha pele melhor, porque eu estou envelhecendo, está diminuindo minha quantidade de colágeno. A gente viu que o colágeno é uma proteína importante para dar sustentação para a pele, né? Da firmeza. Então, tem um monte de gente que vende cápsula de colágeno, que é uma proteína. E a ideia é você tomar colágeno para esse colágeno ir para a sua pele e você ficar com a pele, ó, firminha. Pensa para mim, na aula que vem nós vamos começar vamos começar a discutir isso. Faz sentido eu tomar colágeno para deixar a minha pele, para ter mais colágeno? Essa que é a pergunta, tá? As blogueiras postam super, Vitória, e a galera paga caro para tomar colágeno, paga caro. E qual que é a ideia? É você pegar o colágeno, teoricamente isso significa que você vai aumentar a quantidade de colágeno porque você está botando colágeno para dentro. Pensa nessa discussão que a gente acabou de falar, pensa no que é proteína, polímero, pensa no que é o monômero, que é o aminoácido, pensa no que a gente absorve e pensa se faz sentido a gente tomar colágeno. Beleza? Se o que as blogueiras estão vendendo está fazendo sentido para a gente gastar uma grana com isso. Na aula que vem, a gente começa essa discussão e fala um pouco mais da construção da proteína, porque a gente nessa aula falou muito de função e falamos de aminoácido. Semana que vem nós vamos pegar esse polímero, essa cadeia polipeptídica, que é esse tanto de aminoácido um ligado ao outro, ligado ao outro, ligado ao outro, e vamos ver como é que ele vai funcionar para ter a sua função lá específica de acordo com a proteína que a gente vai construindo. Demorou? Tranquilo, meu povo? Pensa no colágeno para mim, para a gente discutir na aula que vem, tá? Então, a pergunta é, rola ou não rola de tomar colágeno? Eu já tô umas rugas aí, velho. Vocês têm que me contar, porque se rolar, eu vou ver se eu começo a tomar, mas sei não. Pensa e me conta, tá bom? Tá aí, professor? Chegou? Tá online, eu não sei se ele chegou, se ele não chegou. Chegou! Então tá bom, povo. Muito obrigada, bom restinho de semana para vocês. Bom final de semana. Quarta-feira